Boa noite, meu nome é Evisa, sou R2 da rádio do HGF. Vou apresentar o casinho hoje para vocês. Tá dando para me ouvir? Tá ótimo. Tá sim, Perfeito. Tá. Paciente FKG masculino, 30 anos, ele é natural de Itapajé. Ele compareceu ao HGF por um relato de uma cefaleia parete-occipital pulsátil, com irradiação para a região nucal, cerca de um ano, que teve uma piora há 2 meses. Associado a essa cefaleia, ele apresentava náuseas, vômitos e uma desorientação paroxística, com perda momentânea da consciência. Para essa dor, ele relatou ter usado opioide, e ele sentia uma leve parestesia em membros superiores, mas não tinha nem ataxia, nem perda da força, nem outros déficits neurológicos focais. De comorbidade, tinha uma esquizofrenia com diagnóstico recente, mas estava interrogado se era por abuso de substâncias ilícitas. Refere que usava já anabolizantes há 3 anos, e nessa época ele já contava uma história de alteração hematológica, e não tinha nenhum relato de sintomas de humor ao longo da vida. História social, usava cannabis desde os 12 anos e passou a usar diariamente a partir dos 18, associado isso a um consumo excessivo de álcool. E cocaína de forma recreativa. Tabagismo 10 maços anos, história familiar, nada de novo. Passou para vocês? Não passou. Travou. Travou? Tenta sair e entrar de novo, que às vezes dá certo. Não está dando nem para sair. Tira o compartilhamento de tela e abre de novo, não, Rita? Não dá para sair, não? Tirar o compartilhamento? Isso, aí tenta... Passou? Aí tu Não. passa, e agora tu entra de volta para ver se dá certo. Compartilha de novo. Nossa. Isso mesmo, acontece. Apareceu? Apareceu. Pronto. Os exames lá no HGF. O exame físico dele era normal, não tinha alteração, tá certo? No exame laboratorial, tinha apenas essa parte da alteração da hemoglobina, né? Que estava 22,1, tanto no exame do dia 4 como no dia 6, mais classificada como normal, e ele tinha uma ressonância de crânio externa. Para ler só a parte principal, né, que mostrava a presença de um processo expansivo nodular sólido, com sinais de situação extraxial de aspecto sugerindo meningioma. Essa lesão se caracterizava por uma fina rima de líquor em sua periferia, exibindo base de implantação na face inferior da tenda do cerebelo para a mediana direita. Aí apresentava um conteúdo heterogêneo, com sinal intermediário nas ponderações de T1 e T2, sem restrição à difusão, e tinham algumas áreas císticas de permeio. Tá só travando. Agora, posso mostrar as imagens, doutor? Pode mostrar. Aí eu... Tá mostrando um esqueleto. É só um charme mesmo. Ah, tá. Apareceu? Apareceu. Tá aí o T1, né? Axial. T1. Coloca pós-contraste? Coloca o T2, flare. Certo. Então, vamos lá. Paciente de quantos anos? 30. 30 anos, uma lesão cerebelar. Aí, alguém quer descrever aí, mais ou menos, está vendo? O outro T2.
está embaixo, mais para baixo. Flare. T2 flare, aí eu boto de baixo, aí o axial T2. VIP sinal, né? O que tem adjacente aí? Vai lá, alguém fala. O que tem adjacente à lesão aí? Tem a lesão, tem um negócio adjacente aí no T2, já dá para ver. Vai passando devagarzinho, revisa. Assim, para baixo. É isso. Beleza, então vai lá. Aí mostra aí o pós-contraste, né? E depois a difusão. Lesão, o paciente já tem uma hidrocefaliazinha, né? Por efeito compressivo aí da lesão. Alguém quer ver a difusão? Não precisa? Aí o mapa DC. Difusão. Ops. Deixei na lesão aí. Alguém quer comentar essa difusão aí? Parece que não restringe muito, né, a difusão. Se você pegar o sinal da lesão, comparar com o cerebelo ali. Está mais alto ou mais baixo? Parece que está facilitada, né, professor? Está mais baixo. Então está facilitada. E fosse uma metástase, você esperaria isso aí? Não. Só tô dificuldade de onde é que ela está centrada direito. Ela tá primeiro, ela é extraxial, realmente tá um pouquinho difícil Pronto. interpretar. Ele estava descrita como sendo extra, né? Coloca aí o sagital, pós-contraste. Às vezes parece do verme cerebelar, tá difícil de... A gente interpretou como sendo intra, sabe? Que foi interpretado no laudo anterior como sendo extra, não foi isso? Foi, por conta dessa parte aqui que ele colocou até como contato com a parte da meninge. Uhum. Mas a gente interpretou como sendo intra mesmo. E aí você vê essa lesão, né? Ela é predominantemente sólida com as áreas císticas, com esta facilitação de fusão. É uma lesão que a gente já trouxe em alguns casos aqui, na sessão, mas que a gente resolveu trazer de novo para consolidar esse achado, esse conhecimento importante, né? Assim, não é uma lesão tão rara assim, a gente, que acolá aparece. Então, só para vocês colocarem isso na cabeça aí terem mais certeza na hora de se depararem com isso. Alguém tem alguma ideia? Lesões sólido-císticas no cerebelo, no adulto. no adulto. Metástase, né? Tem que lembrar, obviamente, mas pode se for uma lesão primária. Com facilitação a difusão, né? Cisto epidermoide não, né, professor? O epidermoide, ele seria mais extra-axial, né? Né? Uhum. Extra-axial. Mas isso aí a gente considerou intra-axial, né? Aí o epidermoide, você usa a difusão também, mas ele restringe a difusão, né? Existem uns epidermoides atípicos que não restringem, tá? Mas é exceção da exceção, né? A maioria dos epidermoides restringe a difusão. Esse aí está ao contrário, está facilitando a difusão, né? Esse realce bem intenso, né?
meningioma não ia facilitar, né? Metástase também não ia facilitar, né? Então, a gente pensa numa lesão tipo vascular. Tá aí, a Marina acertou aí, ó. Hemangioblastoma. Beleza. Vai lá, Vista, toca o barco aí. Certo. Aí eu acho que tem que sair de novo, né, para entrar no PowerPoint e depois compartilhar de novo. Acho que é burocrático aí o negócio. Tá aparecendo? Tá. Pronto. Aqui foi pelo nosso laudo, tá certo? Uma lesão expansiva sólido cístico intraxial, aí com impulsão IT1 e impulsão IT2, e realmente com a facilitação à difusão. E aí ficou como hipótese de diagnóstico o hemangioblastoma. Pronto, hemangioblastoma, ela é definida como uma lesão de baixo grau de origem vascular, na verdade ela é uma angioma capilar, e ela é a segunda neoplasia mais comum na adultos. Em primeiro lugar, sempre pensar nas metástases, né? Ela pode ocorrer tanto no sistema nervoso central, como em outros órgãos, rins, fígados, no pâncreas. Ela é esporádica ou pode ser relacionada com a doença de von Hippel-Lindau. Geralmente a gente vai pensar na doença quando forem pacientes mais jovens, tá? Fugirem dessa da faixa etária de 30 a 60 anos e quando as lesões forem múltiplas. Apesar de não ter uma predileção por sexo, vê-se um certo predomínio nos homens. Os sintomas mais comuns, o sintoma mais comum é a cefaleia, pode ter uma hidrocefalia, como foi o caso do nosso paciente, e os sintomas relacionados à hipertensão intracraniana. Tem a disfunção cerebelar, com vertigem, né, o nistagmo, e pode ter uma policitemia, que o nosso paciente também apresentou, né, que seria, essa policitemia é justificada pela produção da eritropoetina pela própria neoplasia. A maior parte dessas lesões são intracranianas, sendo a maioria localizada na fossa posterior, e supratentorial realmente fica 5%. A maior parte mesmo é no cerebelo, nos hemisférios cerebelares, depois vermes, e tem uma pequena parcela que é na espinhal. A gente até viu hoje à tarde lá no HGF, provavelmente. Pronto. Os achados de imagem na tomografia vão ser uma lesão sólido-cística e o componente sólido, quando você injetar o contraste, vai ter um realce intenso. Já na ressonância, vai ter essa parte da lesão cística, e o componente cístico, ele vai ter o predomínio do hipossinal, porém esse hipossinal é um pouco mais elevado do que o líquido. Por quê? Porque pressupõe-se que o componente do cisto seja o produto da exudação do plasma, né? Então, não seria exatamente, por isso que o sinal não é igual ao do líquido. E aí vai ter um hipersinal do T2 no FLE. O componente sólido já vai ter um isosinal em T1 e o hipersinal em T2. Vai ter uma impregnação homogênea pelo contraste, e quando você coloca o SWI, você consegue visualizar os flow voids periféricos à lesão. No DWI, você verifica a difusão facilitada, que já leva a pensar nesse diagnóstico. E seria só isso. O nosso paciente, no caso, ele foi submetido hoje a uma ressecção cirúrgica, até onde eu vi não teve nenhuma intercorrência, e para a parte da policitemia, ele está sendo submetido a sangrias a cada 48 horas. Acaba que o tratamento do hemangioma é a ressecção, tanto da parte sólida como da parte cística. E aí, no livro da CBR, ele sugere que pacientes com mais de uma lesão, suspeitando de von Hippel-Lindau, sejam submetidos a cada 2 anos, depois dos 11 anos, tanto a investigar o exame de imagem da medula, como do cérebro, né, do crânio. As referências. E pronto. Legal, Elisa. Parabéns aí pelo caso, pela apresentação. Parabéns aí ao pessoal que participou também. E vamos em frente. Temos mais 2 casos. Quem gostaria de ser o próximo? Se a Marina não quiser, eu posso apresentar agora.
Beleza. Apresenta, Leandro, que eu tô com um probleminha aqui. Já já eu apresento o meu. Beleza, tranquilo. Obrigada. Beleza. Ok, pessoal, vamos lá. Primeiro, boa noite, né? Eu me chamo Leandro, sou fellow de Neurorádio lá do São Carlos, tá? Já vamos ver aqui, ver se vai dar certo. Vai começar a compartilhar. Joia. Beleza. Vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pelo caso, certo? Esse é um caso. Tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? Tá, beleza. Pronto. Esse é um caso de um paciente de clínica, né, lá de Sobral, tá bom? É um pouquinho difícil a gente conseguir a história desse paciente, que a gente consegue mais revisão dos pedidos dos médicos, bem como a entrevista que o próprio paciente faz lá na unidade, tá? Mas de dados importantes, o que é que a gente tem? É um paciente RJS masculino, de apenas 36 anos, e é importante que a gente se tenha nesse em mente, um paciente jovem, tá? Tinha já um diagnóstico de transtorno bipolar em tratamento, já vinha com esse diagnóstico, tá? Apresentou um quadro de surto psicótico recente. Procurou um médico lá da unidade, lá da cidade, onde foi solicitada uma ressonância magnética para investigação, tá bom? De história patológica pregressa, o que ele tem, basicamente, era uma TVP que não teve investigação, nenhuma causa que a gente saiba exatamente, e de exames, tem um exame, sim, que a gente vai falar durante a gente passando do caso, tá? Depois das imagens, para a gente discutir os achados. Pronto, agora a gente vai lá agora para as imagens. E... Tá, vamos lá. Se alguém quiser, tá, para interromper a qualquer momento, tá bom? Vamos começar aqui pela difusão, tá? Vamos lá. Mais fizeram a difusão novamente. Acredito que nada nos empolgue, né? Nos chame a atenção nessa sequência. Para a gente agora, vamos para o T2, tá? A gente terminar com o flare, começa lá de baixo. Vamos lá. Lembrando que é um paciente de quantos anos? De 31 anos apenas, viu? 31 anos. Só de Deve 31 anos. Isso. Vocês estão vendo aí o encéfalo dele, vocês acham que parece um encéfalo de 31 anos? Exatamente. Percebam o trofismo, né? Se está ok, o que é que vocês acham, bem como o volume, né, cerebral, olhos ventrículos, né? O Leandro ocultou aí, acho que de propósito, uma informação, não foi, Leandro? Para ficar mais interessante. Sim, sim, sim. Vou agora passar o flare, aí tornar mais interessante agora. T2 a gente já viu que tem, mas no flare a gente fica mais seguro, né? Mesmo que percebam que nesse caso tem um alto sinal na substância branca, né? Simétrico, tá bom? Bilateral, tá? Poupando um pouquinho de força posterior, que o cérebro não tem tanto, mas principalmente supratentorial. Percebam também o volume da substância branca, né? Percebam que está reduzido. Lembrando, é um paciente de apenas 31 anos, tá? Os sulcos, eles estão mais profundos que o usual. A gente, com um paciente de apenas 31 anos, aqui era para estar bem fechadinho. Olha os ventrículos também. Os ventrículos, num paciente assim, era para estar bem fechadinho, né? E eles não, estão balonados, tá bom?
Se esse paciente tivesse, talvez, 80, 70 anos, tá? A gente poderia sugerir alguma coisa. Mas ele tem apenas 31 anos. Então, tem algo estranho, tem algo que nos chama a atenção, né? Vamos ver aqui T1, né? Para a gente ver, a gente certificar realmente no T1 que há uma certa atrofia. Substância branca também reduzida, um pouquinho reduzida. É moderado também, né? Olha os cornos temporais como estão mais evidentes, né? Deixa eu ver aqui, vamos passar o Swan. Nada para microbleed, nada disso. Bem, você acha que eu já posso dar a informação, professor? Acho que sim. Pronto. Esse é um paciente, tá certo, que tem soro positivo, tá certo? Ele tem o vírus do HIV, tá? Diante desses achados, tá bom? E do quadro clínico que ele, acho que eu até fiz, do quadro clínico que ele tem, tá bom? De surto psicótico, com essa história de estar sendo tratado para distúrbio bipolar com um quadro de surto psicótico, né? Nos sugere uma grande, vamos dizer, capítulo, né? Da termo que um pouco usado, que é a neuroaids, que aí o pessoal acha que é os acometimentos do acometimentos, né, neurológicos do vírus HIV. Alguém poderia, assim, tem alguma sugestão, alguma coisa que aqui, principalmente, por nada realça, né? A peça-chave realmente é o flare. Isso. Então, Alguém tem alguma sugestão? Então, lesões são assimétricas ou simétricas, né? São mais simétricas, né? Exatamente. É importante essa informação, né? Não parece ter um quadro agudo, né? Arrastado, crônico. Acho que no contexto do HIV, talvez uma LEMP. Bom diagnóstico diferencial. Mas tu acha que a LEMP ela seria assim, tão simétrico assim? Não tenho certeza, Leandro. Tranquilo, beleza. Mas é um excelente diferencial, tá? Vou te passar também aqui. O LEMP também tem outra característica, que também não realça, né? Que esse caso não tem realça. Isso. Como aqui, ó, no T1, não tem realce. Na LEMP, geralmente, eu te observo um realce periférico nessas lesões, né? E geralmente é assimétrico. Mas é um excelente diferencial, tá? Realmente, tem que entrar no diferencial. Principais nesse contexto. É isso. Outra condição é justamente o diferencial de LEMP, né? Esses pacientes é o que a gente sugeriu aí. Pode abrir, professor? Pode. Pronto. Só passar aqui. Eu boto mais para baixo para não dar pistas. Pronto. É uma leucoencefalopatia pelo HIV, tá, pessoal? Então, a gente vai começar um pouquinho da apresentação, tá? O HIV, né, outrora chamada era neuroaids, antigamente, hoje o acometimento geralmente pelo vírus HIV, ele geralmente tem 4 domínios, né? Um domínio que é da ação direta do vírus, tá certo? Outros que é aquelas infecções oportunistas, aí entra a neurotóxico, a neuro-TB, entra o CMV, infecção fúngica, até o acometimento pelo vírus JC, tá? Neoplasia do hospedeiro, aí entra aquelas questões das doenças linfoproliferativas e as complicações relacionadas ao tratamento. Nessa entidade, tá certo? Ela é provocada pela ação direta pelo vírus, onde cursa com distúrbios neurocognitivos.
é esse capítulo, é essa parte que a gente vai aprofundar nessa aula, tá bom? Um pouco da terminologia, né? Antes, até um pouco tempo atrás, usa-se muito esse termo, complexo de demência do HIV ou complexo de demência da SIDA, né? Pelas referências, parece que esse termo está sendo um pouquinho deixado de lado. Um termo melhor que, vamos dizer, que é melhor expresso para esse caso é alterações neurocognitivas associadas ao HIV, que elas têm, geralmente, em 3 níveis, onde há um comprometimento neurocognitivo assintomático, a pessoa geralmente não sente nada, mas tem a ação ali do vírus no sistema nervoso central. Tem um transtorno, o outro nível é um transtorno neurocognitivo leve, onde a pessoa tem algumas alterações, no entanto, não modificam a sua atividade diária, tá? E tem a última fase, que é aquela onde se expressa na imagem, e é onde a gente tem um caso, que, no nosso caso, que é a demência associada ao HIV, que é justamente esse prejuízo acentuado da função cognitiva, e onde se expressa na imagem. Geralmente, esses dois anteriores não são vistos, já nesse último caso, a gente vê. Bem, o aspecto clínico, que ocorre em fases mais avançadas da doença, tá? E é interessante falar que aquelas pessoas onde não seguem o tratamento adequadamente, raramente essa demência vai ocorrer nas pessoas que fazem o uso da TARV direitinho. Existe uma combinação de disfunções cognitivas, comportamentais e motoras, tá? Como falta de atenção, indiferença, uma desaceleração psicomotora, além também de distúrbios da marcha e tremores. Observou-se que quanto maior a carga viral no líquido, tá certo? É um risco maior de desenvolver essa demência, certo? Associada ao HIV. E outros fatores de riscos incluem um CD4 inferior a 200, tá? Infecção pelo HIV por um longo tempo, tá bom? E uma idade mais avançada. Isso a gente pode entender porque as pessoas com idade mais avançada devem ter uma reserva cognitiva menor. Então, o tempo onde ela vai, abre aspas, descompensar, ela é menor. E lembrar que tanto o tempo de doença como a infecção já em idade avançada, ela contrair a doença em estado mais avançado, tá? Aqui um pouquinho dos aspectos histopatológicos, né? A gente tem ali, margeando a barreira hematocefálica, monócitos ainda fora do sistema nervoso central, monócitos infectados, que ali fazem um ambiente com citocinas inflamatórias na barreira hematocefálica que causa sua perda da integridade, tá? Sua perda da barreira hematocefálica. O que acontece? Esses monócitos, essas células contendo vírus do HIV, acabam por adentrar, né, no sistema nervoso central, que infecta as células da micróglia, que nada mais são que macrófagos, que, uma vez infectados, começa um processo de ativação e proliferação que gera uma resposta inflamatória e formação de células gigantes. E essa resposta inflamatória, principalmente, gera uma lesão do tecido cerebral. De que maneira? Os autores, né, eles trazem alguns de como se fosse um começo, uma encefalite, por fim, uma leucoencefalopatia, tá? Outros dizem que essas coisas ocorrem concomitantemente. Mas no caso, na encefalite, o que é que geralmente tem do aspecto histopatológico? Que é composto de células gigantes, multinucleadas, pericapilares, além da perda da mielina, bem como uma astrocitose reativa, tá? E a leucoencefalopatia já é o processo já estabelecido assim. E na imagem a gente observa como, aliás, na imagem a gente vai ver como um aspecto de gliose, ou seja, aquele alto sinal na substância branca, que a gente, ou pode ser também cortical, mas principalmente na substância branca que a gente observa na imagem, tá? Os aspectos de imagem, a gente vai ver atrofia cerebral difusa e simétrica, o que é importante, incompatível com a idade, tá certo? É um paciente geralmente jovem, como a gente viu, 31 anos, 36 anos, com uma atrofia cerebral importante. Na TC, a gente vai ver o hipoatenuação periventricular e da substância branca profunda, a ressonância,
áreas confluentes de alto-sinal T2 e FLE, isosinal em T1, que reproduzem gliose, que é a via final, né, dessa lesão. Na espectroscopia, a gente vai ver uma diminuição de N-acetilaspartato, bem com picos de colina e mioinositol, tá? E importante, isso aqui é um aspecto bem importante, não há realce ou efeito de massa ou restrição à difusão. Se houver, pense em outra coisa. Inclusive, né, bem lembrado, a LEMP pode ser um diagnóstico diferencial importante nesse caso. E pode haver leve melhora do quadro radiológico com o início da TARV. Aqui nós temos imagem de um homem jovem também, 36 anos, tá certo? Com quadro de demência progressiva. Primeiro, a idade, homem jovem, 36 anos. Percebam como há uma leve hipodensidade aqui na substância branca, além da redução da substância branca. Vejam que os ventrículos, compensatoriamente, estão mais alargados, né? Os sulcos cerebrais, vejam como eles estão profundos, né? Chegam a tocar quase a tocar no ventrículo, né? Nos ventrículos. No paciente de 36 anos, usualmente não é assim. Então, a atrofia cortical e subcortical, importante, tá? E traduzido aqui pelos cortes de ressonância. Tá? Do mesmo jeito, com T2, com alto sinal na substância branca, certo? Periventricular, aqui, a substância branca, redução da substância branca e sem nenhum realce ao meio de contraste. Não há realce. E aqui eu trouxe esse casozinho mais interessante, porque nem sempre, né, vai ser em paciente jovem. Às vezes vai ser em paciente idoso. Daí a importância da história clínica. Por quê? Muito bem aqui pode ter elementos de doença de pequenos vasos, como a gente viu um infarto lacunar aqui, como a gente pode ter também áreas confluentes de gliose, de alto sinal no FLE, né? Sem restrição à difusão, sem realce ao contraste. Ou seja, pode meio que, se é um paciente, esse paciente sim tem AIDS, sim tem demência associada ao HIV, porém com sobreposição, né? Tanto do aspecto de doença de pequenos vasos, como bem a demência relacionada ao HIV, a ação do vírus também no sistema nervoso central. Outro diagnóstico diferencial, como o colega muito bem colocou, a LEMP, né, é uma condição, lembrar, desmielinizante, e aqui a gente entra que não é uma ação direta do vírus, como ocorre na demência, e sim uma reativação do vírus JC, tá, que ocorre em pacientes imunocomprometidos, tá bom? Geralmente já começa a substância branca periventricular e subcortical, e ele tem algumas particularidades. Ela é tipicamente multifocal e assimétrica, mas pode ser só unifocal, tá? Tem o envolvimento das fibras in U e do tálamo, tá? E o realce, ele pode ter um realce e restringir a difusão, com um caráter mais periférico, tá? E aqui é um exemplo, né? Vejam que diferente da outra, que é assimétrica, não é nem assimétrica, é só em um local, né? Nesse exemplo, mas pode ser que haja em outros locais, sendo assim, assimétrico, tá bom? E o realce aqui não tem grande realce, mas geralmente o realce é mais periférico, tá bom? Nesses tipos de lesões. Outro diagnóstico diferencial é a doença de pequenos vasos cerebrais, tá? Aqui a gente respeita o contexto clínico do paciente, né? As leucodistrofias, e tem também uma entidade chamada encefalite CD8 associada ao HIV. Ela é nova, tem poucos casos, assim, que entram no diferencial desse caso, mas tem poucos casos distritos, inclusive eu não vi exemplos, assim, de imagem, mas o diferente do outro é uma apresentação aguda, diferente da demência associada ao HIV, que é mais arrastado, mais crônico, tá? Cursa por cefaleia, convulsão, déficit neurológico focal, além de declínio cognitivo. Na ressonância, dos aspectos, vai ter alto sinal no T2 e FLE, vai ter restrição, particularmente também periférica, e o realce dessa entidade, tá certo? É perivascular, tá bom? Essas aqui foram as minhas duas referências que eu usei. E é isso, pessoal. Te agradece a atenção de todos, tá? Muito bem, Leandro, parabéns pela apresentação, muito boa, caso bem interessante. Obrigado. Não é comum, né, a gente ver
Isso hoje em dia, né? Os Isso. pacientes precocemente começam a tratar e geralmente isso aí a gente vê em pacientes com um CD4 mais baixo, ou seja, provavelmente esse paciente não está tratando muito bem, né? Uhum. É mais comum a gente ver neurotóxicos, né? Dentre esses condições que Sim. você falou, entre todas aí, é mais comum que a gente vê neurotóxicos, né? Aí Neurotóxico. neurocriptococose, né? Meningite também tem, Uhum. ejacular, mas encefalopatia por HIV, eu pelo menos vi muito poucos. LEMP até vi alguns, então a gente resolveu trazer para o pessoal lembrar disso daí, né? Olha. Se perguntar, né? Às vezes não tem escrito no pedido, né, aí poderia eventualmente pensar em uma leucodistrofia de adulto, alguma coisa assim, né? Isso, entra E nos diferenciais, né? isso aí, se você tiver essa informação clínica, aí muda completamente, né? O seu rumo aí, Uhum. sua linha de raciocínio. Beleza. Então, a Marina estava com um problema técnico aí, será que já conseguiu resolver, Marina? Consegui, professor. Eu vou tentar aqui dar aula. Um problema com o meu rapaz que continua doente, mas vai dar certo. Beleza. Não, mas fica à vontade, se tiver qualquer Não, coisa. vai dar certo, vai dar certo. Beleza, então, tranquilo. Tá dando para ver a tela, né? Tá ótimo. Certo, pessoal, boa noite. Então, meu nome é Marina, eu sou fellow de neuro do ICEP. E a gente trouxe um caso do começo do mês de um paciente do sexo masculino de 14 anos. Como o Leandro falou, né, a gente nunca tem lá tanta informação clínica, infelizmente, como os colegas do HGF têm. Mas o pedido era uma ressonância de crânio e de cela, e a indicação era redução da velocidade de crescimento, redução da condição familiar e teste negativo para GH. Era apenas isso que tinha escrito. E aí agora eu vou abrir aqui o exame. Então, até então era um paciente assintomático que veio só investigar uma alteração de crescimento. Na cela, que eu não vou mostrar, a única coisa que tinha era uma redução volumétrica da hipófise com uma alteração, uma heterogeneidade do parênquima hipofisário, certo? Mas o achado, talvez até incidental, foi na ressonância de crânio. Então, vou começar a passar aqui. T1 e T2, se alguém virar alguma coisa que chame a atenção e quiser que eu pare, pode falar. Certo. Eu vou agora colocar um sagital. Pode ser que ajude mais. Vou dar uma janelada também. Então, ele não tinha nada de convulsão, nada disso, né? Não tinha história de convulsão, não tinha história de uso de medicações, não trouxe nada de relevante, pelo menos não que a gente tivesse acesso. Depois, o doutor Guido até entrou em contato com um familiar que falou que ele tinha tido um quadro infeccioso, provavelmente viral, mas nada também muito, muito relevante. Uhum. Alguém está achando alguma coisa errada aí? Acho que o flare, não sei se o flare pegou. Coisa. O flare pegou, mas eu acho que talvez aqui no T2 mesmo esteja um pouco melhor. Se Esse ninguém vir sagital. nada, eu vou botar para outra sequência que vai ajudar mais. E alguém está vendo alguma coisa? Vou botar difusão, tá, professor? Joia.
Ups. Não, deixa aí, Marina, ver se alguém quer dizer alguma coisa aí. Então, na sequência de fusão apareceu isso daí, né? Alguém quer escrever os achados, assim, sem querer, assim, dar um diagnóstico específico? Eu acho que pode ser um... O que é que você acha que pode ser aí? Tinha realce ao contraste aí, Marina? Isso aí não. Vou colocar, mas não tinha. Tinha, né? Então, lesão aí, no DWI aí, o hipersinal, o mapa ADC tinha baixo sinal, e não tinha realce ao contraste, não tinha espelho, não tem efeito expansivo. Se tivesse realce, um realce heterogêneo aí com restrição de fusão, aí entraria no diagnóstico de tumor, né? Aí vai linfoma, GBM, aquela coisa. Mas não realça, com restrição de fusão, né? Também não tem um cisto, assim, para você falar que pode ser um abscesso, uma coisa, né? Então, basicamente, que tem uma restrição de fusão, né? E alguém já viu algo parecido? Muito, muito legal esse caso. Bem, bem importante ter esse diagnóstico aí, que Eu é um acho que é o tipo de caso que você tem que ver pelo menos uma vez, né, professor, para saber que existe, porque ele é bem emblemático. exatamente. Então, beleza. Então, acho que ninguém nunca viu, porque também não é muito comum, né? É realmente raro, é relativamente raro, mas certamente todo mundo vai ver um dia uma coisa dessa, né? Então pode prosseguir. Certo. Então, só falando dos achados, né, a gente viu que nessa área a gente tinha no T1 uma área ovalada de baixo sinal, no T2 e no flare ela tinha um hipersinal, a gente viu até naquele sagital, que eu acho que dá para ver direitinho também, né, essa área aqui um pouco mais de hipersinal no esplênio do corpo caloso, que restringe a difusão, não realça meio de contraste. E não tem efeito expansivo, uma imagem que tem restrição à difusão, né? É sempre importante a gente lembrar de isquemias, mas o menino só tem 14 anos, não tinha nenhuma sintomatologia. Nesse caso, a gente ficou com um diagnóstico presumido de uma CLOC, né? Das CLOCs, que são lesões citotóxicas do corpo caloso. Essas lesões, elas não são uma entidade específica, mas sim uma condição secundária a outras entidades, como infecção, trauma, malignidade, do sistema nervoso central, medicações como anticonvulsivantes, quimioterápicos, corticosteroides, hemorragia subaracnoide, distúrbios metabólicos. E essa condição é dada porque essa infecção, trauma, essas entidades, essas entidades, elas levam a uma ativação dos macrófagos e dos monócitos, que eles liberam citocinas, como interleucina 1, interleucina 6, que estimula a produção de glutamato pelos astrócitos, aumentando a sua concentração extracelular. Aí esse glutamato, ele atua nos receptores celulares, fazendo que sódio, cálcio e água entrem nas células. Eu até coloquei aqui um esqueminha de um artigo da Radiographics, que é bem legal de entender, né? Isso verdinho aqui fora seria o glutamato. Então, esse aumento do glutamato, da concentração de glutamato extracelular, age, né, nos receptores, fazendo que sódio e potássio, e principalmente a água, entrem nas células. Essa água, ela fica presa, retida, causando edema intracelular ou edema citotóxico. E por que o corpo caloso, né? Porque o corpo caloso, e particularmente o esplênio do corpo caloso, como a gente viu no caso, são regiões mais vulneráveis às citocitopatias, porque suas células têm uma maior densidade de receptores, incluindo receptores de citocinas, de glutamato, de toxinas, de drogas. E aí a gente tem esses 3 padrões específicos. Esse primeiro padrão da esquerda é o padrão do nosso caso, do caso que a gente trouxe, né? Que seria uma imagem mais focal, ovoide.
Esse padrão aqui do centro, ele já tem uma disseminação para as fibras laterais do esplênio do corpo caloso, e esse último padrão aqui já é um padrão mais difuso com disseminação anterior. As clocks já receberam outros nomes, como Mess e Heslis, só que esses nomes não vingaram por quê? Porque o E aqui é referente à encefalopatia, e essa condição não é uma encefalopatia, e aqui o R é de reversível, e nem sempre ela é reversível. Então, aqui só imagens, né, dos 3 aspectos. Aqui um caso como o nosso, mais focal ovoide, aqui se estendendo lateralmente, né, nessas fibras laterais do corpo caloso. Tem até um sinal para isso, é o sinal do bumerangue, que é bem clássico das clocks. E o terceiro tipo é aqui pegando o anterior também. Com relação aos aspectos de imagem, a gente já falou, né? Tem um T1 normalmente hipointenso, um hipersinal em T2 e flare, tem restrição à difusão e não apresenta realce a meio de contraste. É importante ressaltar que esses exames, normalmente, eles normalizam dentro de um mês e principalmente dentro de uma semana após a recuperação clínica do paciente. Aqui só um caso desse artigo da Radiographics, que eu falei, bem parecido com o nosso, né? Uma área de hipersinal no esplênio do corpo caloso, com restrição à difusão. Um mês após, não havia mais restrição à difusão. Aqui, outro caso, esse paciente fazia uso de metronidazol, é um caso talvez até um pouco mais desafiador, né, porque não era tão central, era mais lateral aqui à esquerda. Porém, ele tinha um achado bem característico do uso do metronidazol, que é esse hipersinal nos núcleos denteados. E esse hipersinal, ele, diferentemente da lesão do corpo caloso em si, ele não restringe a difusão. Então, que era um paciente com clocks também mais secundário ao uso de metronidazol. Aqui mais um caso. A gente falou que podia ser também secundário a neoplasias, né? Essa paciente, ela tinha esse achado no corpo caloso. E aí, no pós-contraste, a gente não vê realce, porém, a gente vê um realce aqui leptomeníngeo. Essa paciente, ela tinha uma glioblastomatose. Diagnósticos diferenciais, né? A isquemia, ela entra nos diferenciais e doenças desmielinizantes também, porém elas tendem a ser mais assimétricas, aqui é um caso de uma isquemia. E como o Dr. Daniel falou também, neoplasias, né, linfoma, GBM, mas eles são mais agressivos, mais infiltrativos, tendem a ter realce. E era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Realmente, talvez não é um caso interessante por ser emblemático, né? Você tem que ter visto para saber que existe essa entidade e não pensar só em isquemia quando você vê aquela área de restrição à difusão. A referência que eu utilizei foi esse artigo, mas também peguei algumas imagens do Radiopedia. E era isso. Legal. Esse sinal do bumerangue, né? Você comentou aí, poderia ser também entrar no diferencial as doenças desmielizantes, né? É uma coisa parecida para ocorrer na NMO, né? Que chama-se, no caso, o Arch Bridge Sign, né? Sinal da ponte, né? O arco em ponte, uma coisa assim. Que às vezes dá na neuromielite óptica também, né? Aí dependendo do contexto, aí poderia também entrar no diferencial. Você colocou lá desmielizantes, né? E ele falava de Aden também, professor. Só que aí eu não sei se o Aden só ali no corpo caloso, né? Ou se ele teria algum outro achado. Só ali realmente é menos comum. Mas ok, parabéns pelo caso, belo caso, boa apresentação, excelente. Parabenizar aí todos que se dedicaram aí, fizeram belas apresentações hoje, né? Prepararam os casos. Tenho certeza que quem compareceu aqui aprendeu bastante aí com esses casos e vai levar isso aí para o resto da vida, né? Agradecer aí também a quem se fez presente aqui, né? E na nossa sessão mensal. E é isto, né? Terminamos por aqui. Desejo boa Páscoa a todos.
e até o próximo mês.